quando vocês lançaram o Pix, né, foi mais ou menos perto ali com O Bacen. com o Bacen, que você comentou. E aí, assim, quando saiu o Open Finance, conversas de Open Finance, o que ele entra na história da Arin, como muda alguma coisa, Muda. como é que tá a relação? Assim? Na época, a gente foi um dos nãos que a gente disse, né? Era muito tentador para a gente ter uma vertente de Pix e uma vertente de APIs preparados para o Open Finance para que terceiros se integrassem, né? E etc. E a gente percebeu que precisava de uma outra regulação e que era uma coisa meio paralela, mais apartada, né? E que a gente não tinha braço. Como eu falei para você, tinham 15 pessoas na empresa, né? Então, a gente era muito enxuto e a gente precisava dizer não para algumas coisas. A partir do momento que a gente começa a tracionar, né? A gente começa a gerar receita. A gente foi uma startup que, no primeiro mês de produto, já gerava receita. Que legal. Geralmente é uma exceção, né? Então, a gente começou a olhar para o Open Finance e aí eu gosto muito quando as pessoas elas se abrem para entender o Open Finance não só como compartilhamento de dados, né? Muita gente resume a isso. Compartilha dado e aí você tem mais oportunidade de crédito. Isso é uma das principais, né? Um dos principais ganchos, mas o grande lance é você falar, de fato, do mercado financeiro aberto, né? Ele é aberto a novos mercados, a novos players, a novas possibilidades. E a Arin, ela entra muito mais no Open Finance, até hoje, né? Pelo lado do Embedded Finance, pelo lado da possibilidade de você integrar jornadas financeiras em outras jornadas, né? E aí, de fato, iniciação de pagamento, por exemplo, cai como uma luva. Sim. Então, a gente foi muito mais pro lado do Pix mesmo, da iniciação de pagamento, né? Até hoje a gente está mais nesse lado, do que ainda do lado do compartilhamento em si, né? Então, você conseguir dizer não é muito importante. Hoje, o nosso core ele é preparado para o Open Finance, né? Então, a gente consegue dar essa possibilidade para quem for consumir. Se for uma IP que contratar a gente, por exemplo, ela vai conseguir ser participante do Open Finance através da tecnologia, né? E ela tem a regulação dela. Mas se for uma empresa, por exemplo, que não está interessada em atuar no mercado financeiro, hoje, por exemplo, o Banco Central, né, com a 293 traz. Quer iniciar um Pix por uma interface que não é do mercado financeiro? Vá ser iniciador de pagamento, né? Vá para o Open Finance. Então, ainda bem que a gente conseguiu ver essa vertente e a gente entrou nesse jogo por esse lado, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu vejo a tese central da Arin, né? Ela fala muito sobre Seamless Experience. Ou seja, as pessoas elas não querem mais interromper as jornadas que elas têm para fazer alguma coisa do financeiro e voltar para a jornada. Você quer ir para uma loja de material de construção e se o orçamento der maior do que o dinheiro que você tem disponível, você queria que o empréstimo já estivesse ali. Sim. Você não quer... Tice, mas hoje em dia está no aplicativo. Aí você vai embora da loja, entra num fluxo de compliance completamente generalista, sendo que você conhece, por exemplo, o dono da loja, né? Sim. Então, com o Open Finance, por exemplo... Aquele dono da loja poderia consumir uma API terceira e ter um pouco mais... Enfim, né? Então... e até o próprio crédito. Uma coisa é você pegar um crédito onde vai cair um dinheiro na sua conta sem nenhum tipo de propósito, né? Sim. Quem está dando dinheiro não sabe. E a outra é você ter algo aplicado diretamente em alguma coisa específica, né? Eu estou comprando material de construção, eu estou pagando a faculdade do meu filho, prestações. Eu estou fazendo... Exatamente. É bem diferente, acho que assim, certamente mudaria a propensão a pagar ou não. Exatamente. Coisa. Então, você olha a loja de material de construção na perspectiva financeira como um canal, né? Ali, na prática. E, Tice, onde é que vocês entram? Para ela ser canal, ela precisa de tecnologia financeira. É por isso que a gente é TechFin e não Fintech, né? Então, eu preciso distribuir melhor a tecnologia financeira. Qual é a tese da gente? Os bancos, no mundo todo, eles são poucos por dois motivos. Acúmulo de capital, né? Obviamente, mas conhecimento e detenção de conhecimento sobre tecnologia financeira. Tecnologia financeira é pouquíssimo conhecida, você até brincou, né? Não tem um livro. Então, quando eu dissemino e torno ela mais acessível, eu estou distribuindo melhor algo que sempre foi extremamente centralizado, né? Essa é um pouco da nossa tese. Então, eu consigo não tirar o usuário da experiência que ele está, distribuindo o serviço financeiro ali naquela própria experiência, e na outra ponta eu estou distribuindo melhor algo que sempre foi centralizado,
porque nunca foi se comentado sobre como é que se faz tecnologia financeira, quais são os parâmetros, não são, o que é um saldo performático, né? Então, são pontos ali que são nuances que os bancos detêm, sempre detiveram, né? E que agora outras empresas estão começando a dominar mais. E eu acho que a gente transformar isso em algo mais plug and play é a possibilidade, de fato, de uma melhor distribuição disso no mundo todo, né? Eu cheguei a ver alguns casos... Lá fora eu vi isso, se não me engano, sei lá, o Wix, que aí tem uma capilaridade enorme, com iniciação de pagamentos. Estavam começando a testar algumas coisas, Sim. etc. Que era uma forma de levar para vários outros tipos de negócio. Sim. Esse tipo de distribuição, nesse nível de tamanho de cliente, etc., é algo que também faz parte, assim... Que tipo de cliente vocês atendem ou para onde vocês estão olhando aqui? A gente, hoje em dia, a gente atende bastante marketplace, e aí não só de varejo, né? O modelo de negócio que hoje em dia muita gente chama de plataforma, né? Quando você conecta dois tipos de públicos ali através de um denominador comum. Embedded Finance faz muito sentido, né? Porque você tem ali transações completas de A para B, e com certeza, o nosso carro-chefe hoje. Porém, quando a gente olha para distribuição, né, a gente tem alguns deals aí que estão em negociação que são muito mais nessa linha da Wix, né, pensando mais nessa perspectiva, em que a gente integra com alguém que já distribui em larga escala. Né? Só que a gente precisava de muita maturidade tecnológica para chegar nesses players, e a gente começou a negociar isso, entrar mais nesse mercado agora, mais enterprise, em novembro, dezembro do ano passado. Né? Então, até então, a gente tinha integrações ali direto com o cliente, e agora a gente começou a entender melhor canais de distribuição, justamente para que a gente consiga embedar as finanças ali por alguém que já tem capilaridade. Legal.